te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que concedestes a São Francisco de Assis assemelhar-se ao Cristo na pobreza e na humildade, concedei que, trabalhando o mesmo caminho, seguindo fielmente o vosso Filho, vivamos unidos a vós na perfeita alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, no versículo de 17 a 24. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram, por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada poderá fazer mal. Contudo, não vos alegres, porque o Espírito vos obedece. Antes, fica alegre, porque vosso nome estão escrito no céu. Naquele momento, Jesus exaltou o Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes, em particular: Feliz os olhos que vê o que vós verdes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Igreja faz memória de um grande santo da história da Igreja, que é São Francisco de Assis. São Francisco viveu lá pelos anos século III, 13º, e foi um dos grandes da história. São Francisco foi aquele que viveu as coisas do mundo e depois de se converter,
foi fiel até as últimas consequências da sua vida, deixou o pai com as suas riquezas materiais e seguiu fielmente Jesus Cristo, né, criando o movimento de São Francisco de Assis. E ele, na sua vida, ele depois da sua conversão, teve um grande conflito com o pai, porque o pai não aceitava a sua decisão, a sua escolha de seguimento a Jesus de uma forma muito radical, e criou então toda uma situação. E ele então, um dia o pai dele falou que se ele continuasse com essa ideia, ele não teria herança. E ele então naquele momento tirou até a sua própria roupa e entregou para o pai, que não era esse o desejo deles, mas sim de se entregar totalmente a Jesus, e todo o dinheiro do pai ele usava para os pobres, e assim então por isso consequências maiores aconteceram do conflito entre ele e o pai. E então Francisco foi se dedicando, dos acontecimentos assim que eu li e achei assim bem impressionante, foi que ele dava esmola aos leprosos. Então ele pegou uma pessoa, ele foi dar uma esmola para uma pessoa que estava com a mão cheia de ferida. E ele, ao ver aquelas feridas, da própria natureza humana, né? Ele sentiu então, podemos dizer assim, nojo daquela situação. E aí então, naquele sentimento, né? Ele, para vencer essa sua limitação, ele pegou a mão daquele mendigo, daquele leproso, e beijou carinhosamente. Então, na verdade, então é um grande exemplo, né, de vencer nossos limites. Para nós vencer nossos limites, nós temos que enfrentar as dificuldades. Então, Francisco foi aquele homem que deu a vida por causa de Jesus Cristo e depois ficou enfermo e veio então a falecer. Olhando então, comparando São Francisco de Assis com a liturgia, porque São Francisco foi um dos grandes missionários que a igreja reconhece, né, como um grande homem da história. E aí então o evangelho de hoje fala dessa missão, desses 72 que saem em missão. E eles, ao voltar da missão, eles se alegram por ter o espírito mau, né? Eles falam assim, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome. Olha que coisa é isso, né? Então Jesus, quer dizer, ao poder que Jesus dá para aquele que quer realmente segui-lo, dá poder, dá autoridade de expulsar todo tipo de mal. E eles então se alegraram muito, a alegria, e aí Jesus então explica para eles que essa alegria que eles sentiram por expulsar, né, por expulsar o demônio, por o espírito do mal obedecê-los, ele falou assim, muito maior vai ser a alegria de os nomes de vocês está escrito lá no céu. Entendeu, amados? Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, como fez Francisco de Assis, e esses 72, eles fizeram em tudo a vontade de Deus. Então aqui Jesus faz essa oração. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Essa oração, esse louvor de Jesus, de Jesus ao Pai. Amados, uma das grandes coisas na Escritura que encanta é essa relação, né? É esse conhecimento, é essa afinidade que Jesus tinha com o Pai e o Pai com Jesus. E ele transmitiu tudo aquilo que era verdade do Pai. Porque, na verdade, essa graça, esse poder, é algo que está próprio da divindade de Jesus.
Aqui fala assim de uma forma tão bonita dessa alegria, dessa missão de estar, essa verdadeira, aquilo que Deus é por natureza. Quer dizer, aquilo que Deus é por natureza, o ser humano se torna por graça. Entendeu, amados? Então, o seguimento a Jesus Cristo é essa beleza, porque Deus tem esse amor infinito, esse poder infinito por graça. E o ser humano, quer dizer, tem por natureza, e o ser humano tem ela por graça. Tudo é graça de Deus. Então, que Deus possa nos ajudar a viver uma fé que possamos amar, né? Amar a missão, se alegrar na missão, amar tudo que Deus criou. Francisco contemplava o sol, a lua, né? Os animais, tudo que Deus criou. Olhar para a criação, olhar para esse Deus amoroso, esse Deus que ele tem a graça por natureza, e nós tem seres humanos pela graça de Deus. Por intercessão de São Francisco de Assis, de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam de uma forma especial, sobre a natureza, sobre os animais, a bênção poderosa de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração.